Oi, gente! Eu sou a Leila, educadora da Frente de Linguagens do Carol. Como você já deve saber, nossas atividades presenciais estão suspensas por causa do coronavírus, e gravar podcasts semanais foi a maneira que nós encontramos de estar mais pertinho de vocês. Lembre-se que ao longo da semana nós postaremos no blog conteúdos relacionados com o podcast para complementar os seus estudos. Esse é o Fala Carolina e nosso primeiro episódio tratará sobre a importância do SUS. Você vai entender porque nós brasileiros devemos defender e ter orgulho do nosso Sistema Único de Saúde. Estar no Carol é gostoso, estar no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina! O Sistema Único de Saúde brasileiro, que é mais conhecido como SUS, é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que garante assistência integral e completamente gratuita para a sua população. Você sabia que você usa o SUS o tempo todo? Por exemplo, é o SUS o responsável por todas as ações da vigilância sanitária, ou seja, o SUS fiscaliza os alimentos dos supermercados e as lanchonetes que você frequenta diariamente. Mas o SUS sempre existiu? Como funcionava o acesso à saúde antes da sua criação? A Paulinha, que é nossa colaboradora, vai te contar um pouco dessa história agora. Antes da criação do SUS, o Ministério da Saúde contava com o apoio dos estados e municípios para desenvolver as ações que promoviam a saúde e a prevenção de doenças. As campanhas de vacinação tinham um forte destaque junto com o controle de endemias, que são aquelas doenças que se manifestam apenas em determinadas regiões, seja de um estado, país ou continente. Essas ações eram desenvolvidas de maneira universal, ou seja, todo mundo se beneficiava dela, só que o mesmo não acontecia com as áreas de assistência hospitalar. Para essa área, o Ministério da Saúde atuava por meio de alguns hospitais especializados só na área de psiquiatria e tuberculose, e existia também a Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública, que mantinha umas ações específicas no interior do Norte e Nordeste. Naquela época, a grande atuação do poder público se dava através do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que depois passou a ser denominado Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. O Daniel é nosso educador da Frente de Ciências da Natureza e pode explicar um pouquinho melhor como isso funciona. Vamos lá, Daniel? Posso sim, Paulinha, vamos lá. O Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, foi resultado da fusão dos institutos de aposentadorias e pensões de diferentes categorias profissionais, como os bancários, comerciários, industriais. Posteriormente, esse instituto foi desdobrado em outros três institutos: o IAPAS, Instituto da Administração de Previdência Social, o INPS, e o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que a gente vai chamar de INAMPS. Era o INAMPS que tinha a responsabilidade de prestar assistência à saúde de seus associados. A questão é que esse serviço não era de caráter universal, ou seja, nem toda a população tinha acesso à assistência de saúde. Somente os trabalhadores da economia formal, com carteira assinada, e seus dependentes é que se beneficiavam desses serviços. Através de suas superintendências regionais, o INAMPS aplicava nos estados recursos para assistência à saúde de modo mais ou menos proporcional ao volume de recursos arrecadados e de beneficiários existentes também. Isso significa que quanto mais desenvolvida a economia do estado, com maior número de trabalhos formais, maior seria o número de beneficiários e, consequentemente, a necessidade de recursos para garantir assistência a essa população também seria maior. Dessa forma, o INAMPS aplicava mais recursos nos estados da região Sul e Sudeste, deixando as outras regiões esquecidas. Naquela época, podemos dizer que, em relação à assistência à saúde, os brasileiros estavam divididos em três categorias: os que podiam pagar pelos serviços, os que tinham direito à assistência prestada pelo INAMPS e os que não tinham direito nenhum. A Andrea, a nossa educadora de humanas, vai continuar essa história para vocês. Entre os anos de 1976 e 1988, ocorreu o movimento da reforma sanitária pela democratização da saúde no Brasil. Foi esse movimento, juntamente com outros movimentos que foram surgindo na época, os responsáveis pelas discussões políticas no campo da saúde, tendo como marco histórico o ano de 1986, em que foi promovida a 8ª Conferência Nacional de Saúde, um dos momentos mais importantes na definição do que viria a ser o SUS. Foram 5 dias de debates e milhares de participantes. Esse momento ficou marcado por muitas disputas, haviam interesses diversos, inclusive da iniciativa privada. O ponto importante é que conseguiram chegar a um consenso entre os 3 temas principais para o capítulo da saúde na Constituição Federal,
que foram a saúde como dever do Estado e direito do cidadão, a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento setorial. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal Brasileira, que garante os direitos essenciais a todos os brasileiros, com destaque ao Sistema Único de Saúde. Esse sistema conta com alguns princípios que direcionam as suas ações. O primeiro princípio é o da universalidade, que garantiu que não apenas as pessoas com carteira assinada pudessem utilizar os serviços, mas toda a população sem qualquer distinção. O segundo princípio é o da integralidade, no acesso e no atendimento. Esse princípio observa o indivíduo como um todo e tem relação direta com os outros direitos e políticas públicas, como, por exemplo, da moradia adequada para a não proliferação de doenças. E, por último, o princípio da equidade, que compreende que as pessoas não são iguais e, por isso, possuem necessidades distintas. Um exemplo desse princípio pode ser observado na Política Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, que tem como propósito garantir o acesso à saúde, respeitando a diversidade social, cultural e geográfica desses povos. Antes tinha o INAMPS. Em tese, uma pessoa doente, ela não tinha direito de ser atendida. Ou era atendida no Hospital das Clínicas ou por uma Santa Casa, ou se fosse do INAMPS, ou seja, trabalhador do setor formal. Durante seus mais de 30 anos de existência, o SUS conquistou uma série de avanços para a nossa saúde, como, por exemplo, o Programa Nacional de Imunização, reconhecido internacionalmente e que é responsável por 98% do mercado de vacinas do país. O Brasil garante gratuitamente todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. É também no SUS que acontece o maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo, sem falar da assistência integral e totalmente gratuita para as pessoas que convivem com HIV/AIDS, doenças crônicas renais, pacientes com câncer, tuberculose, hanseníase e muitas outras patologias. Graças ao SUS, o Brasil erradicou doenças como a varíola e a poliomielite, por exemplo. O SUS avançou no sistema de controle epidemiológico, no atendimento emergencial com o SAMU e possui um dos melhores programas contra o tabagismo do mundo. Mas como mantê-lo funcionando? Quais as responsabilidades dos governos municipais, estaduais e federais? Os 3 entes federados têm algumas funções distintas, mas todos devem atuar em parceria para garantir os serviços de atendimento à saúde da população. Todos eles são responsáveis por formular políticas públicas de saúde, mas só os estados e municípios têm a função de aplicá-las, sendo que o município é o principal ente de ação dessas políticas de saúde, já que o sistema trabalha de forma territorializada. O financiamento de tudo isso é feito de forma setorial, sendo que tanto federação, estados e municípios são responsáveis por disponibilizar recursos da sua receita, que é aquele valor arrecadado através dos impostos. O ente federal deveria ser o maior financiador da rede pública de saúde, mas a sua participação vem diminuindo e sofre ainda mais desde a aprovação da emenda constitucional que congela os gastos públicos. Os estados recebem os repasses da União e têm como dever aplicar pelo menos 12% de sua arrecadação na saúde. Já os municípios, por sua vez, devem aplicar pelo menos 15% de seus recursos. Entretanto, alguns municípios têm arrecadação muito baixa e não conseguem aplicar essa porcentagem. Eles dependem dos repasses do Estado e da Federação para garantir a saúde de todo mundo. Vale refletir que com a emenda constitucional e, consequentemente, a diminuição do valor do repasse federal, a maior responsabilidade de financiamento fica com os estados e municípios, precarizando muito o oferecimento das ações. A gestão federal é realizada pelo Ministério da Saúde, comandado por um ministro escolhido pelo presidente. Nos estados, a gestão é realizada por secretarias específicas, e no município deve existir uma secretaria ou departamento voltado exclusivamente para a gestão municipal em saúde, mesmo que ele não tenha recursos próprios para esse setor. Hoje, o problema do subfinanciamento desse SUS é o grande drama que a gente tem ainda de aprimorar e melhorar para dar uma saúde pública efetiva aos brasileiros. Se olharmos como funciona o sistema de saúde em outros países, a gente consegue ver o quanto o nosso SUS é essencial, principalmente nesse momento. Os Estados Unidos, no dia 26 de março, ele ultrapassou a China e a Itália na quantidade de casos confirmados do novo coronavírus. E pelo fato dos Estados Unidos não ter uma rede pública de saúde, muitos cidadãos não conseguem pagar pelos seus exames, pelo seu tratamento, até mesmo por uma simples consulta médica. Uma situação como essa faz com que haja uma chance muito maior de contágio nas periferias,
já que a classe trabalhadora e periférica não vai ter um atendimento, isolamento social com observação médica e pá, o que trará um imenso grau de contaminação nas periferias. Além disso, os hospitais da rede privada não têm capacidade de suportar tantos pacientes, e parte da população também não tem como pagar o tratamento. A crise do coronavírus nos Estados Unidos vai custar muitas vidas pela falta de um sistema universal de saúde. Os investimentos que esse país vai precisar fazer para o combate ao vírus e salvar a população serão gigantes. Há poucos dias, o Congresso americano aprovou uma lei para fornecer gratuitamente para a população o teste do coronavírus. Isso é muito importante e deixa mais nítido ainda que a saúde não deve ser tratada como mercadoria. Estamos acompanhando o avanço dessa nova lei, mas até agora sabemos que eles estão com dificuldades muito grandes para a disponibilização de testes para a detecção do vírus. Tanto que, até o momento dessa gravação, é o país com menor taxa de testes por habitantes dentre os países desenvolvidos. A saúde é direito de todos e dever do Estado. No Brasil, a chegada do coronavírus torna ainda mais importante a defesa de um sistema único de saúde universal e gratuito. Graças ao SUS, no Brasil nunca se poderia cogitar a cobrança de testes ou de tratamento para essa doença. O que acontece é que aqui a transmissão já é definida como transmissão comunitária, que é aquela transmissão em que não é possível identificar a origem, ou seja, quando não há um vínculo direto dos novos casos com os casos já confirmados. Com isso, surge uma preocupação com a superlotação dos hospitais e com o sistema público de saúde como um todo. Dentro desse cenário, alguns programas do SUS assumem um papel fundamental, como o Programa Saúde da Família, que foi definido pela Organização Mundial da Saúde como um dos mais importantes do mundo. Com o objetivo de ampliar a atuação dos agentes comunitários de saúde para outros profissionais dessa área, esse programa conta com equipes formadas por um médico especializado em saúde da família, um enfermeiro, um auxiliar e um agente comunitário. Dependendo do tamanho do município, essas equipes chegam a atender a mais de 250 famílias. Entre as suas funções está a de visitar casas, fazer diagnósticos e encaminhar os pacientes para os médicos especializados quando necessário, além de criar um vínculo com as famílias e tornar os serviços de saúde mais humanizados. Com o coronavírus, a atuação dessas equipes vai contribuir para uma melhor identificação dos casos mais graves e evitar a superlotação dos hospitais. Hoje, qualquer brasileiro, estrangeiro, qualquer cidadão, rico ou pobre, que sofra um acidente, passe mal na rua, pode comparecer a um posto de saúde. Em 2017, foi aprovada a Emenda Constitucional 95. Sabe aquela conhecida como Teto dos Gastos? Ela foi iniciada pelo Temer após o golpe de 2016 e aprofundada pelo Bolsonaro. Com a aprovação do teto dos gastos, os investimentos em áreas fundamentais como a saúde e a educação foram congelados por 20 anos. Esse congelamento estabelece limites para o gasto federal. Independentemente do aumento das demandas, como por exemplo o crescimento populacional, o serviço público receberá cortes e milhões de pessoas podem ficar sem atendimento. Em 2019, por exemplo, o SUS deixou de receber 20 bilhões do orçamento federal. A estimativa é que em 20 anos, até 400 bilhões deixem de ser repassados para a saúde pública. Os desafios que antes eram de acesso e qualidade agora estão multiplicados, e os resultados deste congelamento já se mostram catastróficos. Logo no início do governo Bolsonaro, tivemos o fim do programa Mais Médicos. Tivemos também a redução do programa Farmácia Popular, desmonte da atenção à saúde mental, redução do fornecimento de medicamentos para tratamento do HIV/AIDS e por aí vai. Sabemos que mesmo com todas as adversidades, o SUS é fundamental na vida de milhões de brasileiros e devemos estar atentos às tentativas de desmonte e sucateamento vindas do atual governo. É por isso que precisamos exigir a revogação da Emenda Constitucional 95. Nesse período em que estamos vivendo, a importância de investimentos e manutenção do nosso sistema de saúde se mostra cada vez mais evidente e precisamos defender o SUS sempre. E aí galera, suave? Curtiram o nosso primeiro episódio? Agora vocês também estão cheios de argumentos para se posicionar e defender o nosso SUS. Não esqueçam de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar o conteúdo que a gente vai postar no blog ao longo da semana, beleza? Lembrem que pode sempre contar com Carol. A gente está longe, mas estamos pertinho de vocês. Sigam nossas páginas no Instagram, @cursinhocarolina, e no Facebook para ficar por dentro das novidades.
Valeu, galera, até a próxima.